Para você que está aqui me ouvindo, que de repente chegou de paraquedas no meu perfil, que se interessou pelo conteúdo e quer saber mais o que é constelação familiar, o que significa essa metodologia, né? O que ela trabalha, eu vou explicar brevemente nesse vídeo como é que funciona para você sentir clareza, né? Ter clareza e segurança para daí você poder fazer um atendimento. Para quem não sabe, para quem não conhece ainda, a constelação familiar é uma metodologia terapêutica, é uma prática terapêutica breve. Por que breve? Porque em apenas uma única sessão a gente consegue identificar a raiz do seu problema, a raiz emocional daquele conflito, olhando para a organização do seu sistema como um todo, para ressignificar todos esses pontos dentro de você e trazer ordem para sua vida. A palavra constelação familiar, na verdade, é uma tradução do alemão. É uma terapia que nasceu do Bert Hellinger, que é um psicoterapeuta alemão. E na literalidade, a constelação familiar, ela significa ordem familiar, ela significa estrutura familiar. O que o Bert Hellinger observou? Que vários dos conflitos que a gente vivencia na nossa vida, seja de ordem de relacionamento afetivo, seja de ordem financeira, seja de questões físicas mesmo, então sintomas, doenças, ou até mesmo os conflitos familiares, ou alguma trava cognitiva no seu desenvolvimento, no desenvolvimento dos seus filhos, qualquer sintoma prático, ele pode apontar para uma dinâmica oculta de desordem na família. Ou seja, alguém da família provavelmente está sendo excluído, alguém daquela família não está sendo considerado, e com isso outra pessoa acaba tomando o lugar daquela pessoa excluída, acaba saindo do seu próprio lugar, né? Então, ao invés de você estar no seu lugar de filho, às vezes você tá tentando, entre aspas, compensar a falta do teu pai para sua mãe, você tá aí ocupando um lugar que não te compete. Então, na verdade, a constelação familiar, ela veio para trazer ordem para você. Na medida com que você organiza essas questões internamente e essas questões que estão refletidas nesse campo, a sua vida passa a fluir de uma outra forma. Por quê? No que a constelação familiar se baseia? Bert Hellinger, ele observou que nós estamos submetidos a leis ocultas, a leis naturais, e que essas leis, elas exercem força sobre a nossa vida, quer a gente queira, quer não. Então, por exemplo, assim, a gente tem que imaginar que as leis sistêmicas, elas são como a lei da gravidade. Então, por exemplo, você não pode escolher se a gravidade vai funcionar ou não na sua vida. Ela tá aí, você tá submetido a ela e você sente os efeitos disso. As leis sistêmicas da mesma forma. O grande problema é que muitas pessoas não conhecem as leis sistêmicas, não sabem como elas funcionam, e por não respeitá-las e por não estar alinhadas com elas, essa desordem, né, esse desalinhamento causa esse efeito de conflitos, de emaranhados, de doenças, de sintomas na sua vida. Então, na verdade, a sessão de constelação familiar, ela vai buscar reorganizar tudo isso dentro de você, para que você possa ocupar o seu próprio lugar, para que você se sinta empoderado, empoderada do seu próprio lugar e possa romper, na verdade, com tudo aquilo que te aprisiona, né, se libertar de tudo aquilo que te aprisiona em lugares que não te competem. Como que é conduzida uma constelação familiar? Na constelação familiar, a gente utiliza a ferramenta dos bonecos aqui de sal, né, que a gente chama, mas eu quero deixar bem claro para vocês, gente, que a constelação, ela não tem vínculo com nenhuma religião. A constelação não é mística, a constelação não é esotérica, a constelação não tem nada desse campo místico aí, tá? Ela é uma ferramenta muito séria, uma ferramenta de organização. Por que a gente utiliza os bonequinhos? Por uma questão visual e de estrutura. Então, quando a gente está montando uma constelação familiar, o constelado, ele escolhe um bonequinho para representar ele, um bonequinho para representar o conflito que ele está vivenciando, um bonequinho para representar a mãe, representar o pai ou representar o cônjuge ali. E na medida com que ele vai posicionando, escolhendo ali o local, o facilitador, que nesse caso sou eu, a gente vai percebendo dentro desse posicionamento ali já, qual que é o lugar que ele está se envolvendo, com quem que ele se sente mais conectado, aonde que está o emaranhado, onde que está o conflito. E a partir dessa estrutura que o constelado monta, eu tenho uma conversa então com você, eu vou te mostrar esses pontos, vou trazer clareza disso para você e depois a gente vai trabalhar para liberar, na verdade, tudo aquilo que não foi dito, tudo aquilo que não foi falado, tudo aquilo que está preso dentro de você e que precisa ser liberado, tá? Então, a sessão de constelação familiar que eu faço individual, não precisa necessariamente ter o seu pai, a sua mãe, ninguém presente, é só eu e você. Eu vou entender a sua história, eu vou entender o que está acontecendo e a gente vai montar essa imagem aqui no campo para tirar isso de dentro de você. Por quê? Porque quando a gente tem uma imagem visual fora também, isso fica mais claro para nós. Depois que a gente fez a prática, depois que a gente fez as liberações, as falas,
Depois que a gente reorganizou toda essa estrutura no campo, eu faço um alinhamento, um direcionamento com você, onde eu vou dar uma breve explicação ali do que é preciso, né, de mudança prática, o que é preciso de postura prática para você seguir alinhado com essas ordens, para você sentir o efeito do respeito a essas leis e desse alinhamento na sua vida. Então, basicamente, gente, quando a pessoa se alinha, é quase que uma coisa instantânea. Tudo começa a fluir de uma outra forma, mas ela precisa estar consciente das mudanças práticas que ela precisa implementar e estar consciente do seu próprio lugar. Outra pergunta que eu recebo muito e eu quero esclarecer aqui para vocês. Ah, mas a constelação familiar online, ela funciona da mesma forma que a presencial? Primeira coisa, gente, para o campo sistêmico, para esses conflitos, né, não existe distância porque está tudo dentro de você. Então eu não estaria aqui te oferecendo um serviço que eu não acreditaria. Por quê? Porque toda a minha base, toda a minha formação foi online, todos os meus atendimentos são feitos online, todo o meu processo de transformação aconteceu online, né, passando ali pela minha formação, praticando isso comigo mesma, implementando isso na minha vida. Então sim, ela funciona da mesma maneira que uma constelação presencial, por exemplo. Para além da constelação familiar, eu trabalho também, para quem quiser um aprofundamento, com o acompanhamento terapêutico. E ele é formado por 4 sessões. A primeira sessão a gente faz a sessão de constelação familiar para trazer essa maior clareza do campo. E depois, nas próximas sessões, que são feitas basicamente de 15 em 15 dias, a gente vai aprofundar aquelas questões ali que foram vistas na constelação. Então você tem a oportunidade de ter ainda mais consciência do seu próprio processo e viver esse desenvolvimento na prática, assistido e acompanhado aqui comigo, podendo também ter a oportunidade de trabalhar outros pontos, outros insights que você teve no decorrer da semana. Então, para você que tem interesse, aqui embaixo eu tenho todas as informações de valores, condições de pagamento, e se você ficou com alguma dúvida também, você pode me chamar ali no contato do nosso suporte para a gente poder te prestar um auxílio.